Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas dicas de costura. Eu vou falar dicas rapidinhas assim, só pra gente ter início aí na nossa jornadinha de 30 dias de costura, tá? Depois a gente vai pra máquina e durante cada aula eu vou dando outras dicas, tá bom? Mas já pra gente começar, tá? Vamos lá. A primeira e mais urgente, que eu digo assim, é passar o seu tecido. Olha só. Eu não sei se dá pra ver aí, ó, que ele tá muito amassado. A gente vai na loja, compra o tecido, às vezes ele vem amassadinho assim. É importante que você passe o seu tecido antes de riscar, antes de cortar. Algumas pessoas gostam de molhar o tecido para ele ter o encolhimento, né? E não estragar a sua peça depois. É importante para algumas peças, sim, tá? Necessaire, por exemplo, não acho que tenha tanto problema assim não molhar, mas já que você vai fazer, molha, né? Uma outra coisa muito importante sobre tecido é saber se ele vai manchar ou não. Então, o que eu sempre faço, principalmente quando eu vou fazer peças que vai ter a certeza de uma lavagem sempre, né? Então, o que eu faço? Eu corto um tiquinho assim de tecido bem pequenininho e ponho na água com um pedacinho de tecido branco junto, né? O tecidinho estampado e o tecido branco, tá? Põe na água, deixa ali umas 2 horinhas. Não manchar, você pode usar tranquilamente os dois juntos. Peças que as pessoas costumam colocar na cândida, né? No alvejante. Alguns alvejantes não tiram, né? Não desbotam o tecido, mas a cândida, por exemplo, a gente sabe que mancha o tecido. O que vai acontecer? Você coloca um pedacinho do seu tecido, junto com um pedacinho branco também, numa água com cândida e deixa um pouquinho. Se não manchar, você pode usar esse tecidinho colorido também para você fazer uma peça principalmente para cozinha, pano de prato, essas coisas. Olha só, peraí. A mesma coisa você vai fazer com seus aviamentos, tá? Aqui é uma capinha de botijão de gás, tá? Olha aqui. Tem cianinha vermelha, tem o moranguinho, o verdinho. Eu já lavei esse tecido junto com outro branco, pra quê? Pra garantir, e pus na cândida, não solta a cor da tinta, tá? Do tecido. Então, dá pra você fazer uma peça que a pessoa vá colocar na cândida. Então, esse é o principal. Verifica se o tecido mancha, se o tecido solta tinta e passa o seu tecido antes de fazer qualquer corte. Porque às vezes tem uma ruguinha que vai deixar ou uma preguinha, ou o tecido um pouco maior ou um pouquinho menor. Então, ele sempre esticadinho é a melhor coisa, tá? A segunda coisa muito importante são as nossas amiguinhas, as tesouras, né? Já ouviu falar que não pode usar tesoura de tecido para cortar papel? Não pode, vai perder o fio do seu tecido. O que eu faço? As minhas são bem diferentes, eu até não precisaria fazer isso. Mas eu tenho essa daqui que eu uso para cortar tecido. Tem outras também, tá? Mas essa daqui é a que eu mais uso, eu me apaixonei por ela e eu uso direto. E aí, essa daqui, ó, é para manta. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um pedacinho de manta, ó. Tá vendo? Não atrapalha na hora que eu for cortar, né? E eu já sei que todas as vezes que eu for cortar manta acrílica, eu vou cortar com essa tesoura aqui. E essa outra, que eu comprei naquela loja Daiso, né? Adoro essa daqui. Eu tenho outra dessa. Tá aqui. Deixa eu pegar na minha caixinha. Eu guardo minhas tesouras aqui, ó, nessa caixinha. Porque aqui na loja pode vir criança. E aí já viu, né? Se a criança, como é que fala? Pega uma tesoura e se machuca. Essa daqui, ó. Eu comprei uma maiorzinha que a outra, ó. Essa daqui é pro papel.
tá? Porque eu corto papel mais grosso também, ó. E aí eu coloco um papelzinho aqui. Essa daqui eu guardo junto com as minhas tesouras de tecido, porque ela tem um dentinho, ó. Ela eu comprei na seção de jardinagem, né? E ela tem uns dentinhos aqui. É excelente para cortar tecido que desfia. Sabe? Cortar o Oxford, cortar o cetim, cortar organza, que são tecidos que desfiam. E aí ela tem uns dentinhos assim que faz desfiar menos, tá bom? Então, 3 tesouras aí diferentes, uma pro papel. A do papel e da manta você até pode fazer a mesma, tá? Mas a de tecido, nem pensar. Outra coisa que é muito importante é a gente comprar alfinete. Seja ele qual for, mas é importante que a gente tenha alfinetes que quando você espeta no tecido, ele já entra direto, tá? Quando a gente vai colocar e ele fica lá, que tá difícil, às vezes a gente vai fazer assim, vai colocar mais forte, o que pode acontecer? Ele pode desfiar, pode puxar fio do seu tecido e aí pode estragar a sua peça, tá bom? Eu gosto desse aqui, ó. Tá vendo? Ele é chatinho aqui, ó, né? Diferente desse que é uma bolinha. Tá vendo? E ele não deixa muito volume em cima da régua, tá? Quando você vai medir. Ele também é um pouquinho maiorzinho. A gente compra, eu compro ele como alfinete de patchwork, tá? Apesar de eu não fazer patchwork, porque eu trabalho com a costura criativa, às vezes eu faço um ou outro patchwork, tá? Mas eu não trabalho com patchwork, patch aplique, fuxico, coisas muito pequenininhas também não, tá? Porque eu não gosto. Né? Eu amo patchwork, eu não gosto de fazer o patchwork, porque eu acho que dá um trabalhaço, né? Eu tenho coisas de patchwork que eu fiz, que a minha tia fez, mas assim, não faço pra vender, tá? Então isso também é muito importante, além da tesoura, o alfinete. Agora a gente vai falar sobre riscar o nosso tecido, tá? Muitos ângulos na nossa costura criativa, a gente faz reto, né? Tem muita costura reta e muita peça curva. Se você tá começando agora e não quer investir em materiais, não tem problema, você usa aquilo que você tem em casa. Mas uma coisa tem que ser muito importante, né? A régua, tá bom? Essa daqui é uma régua escolar, daquela normal, tá? E eu gosto de ter também um esquadro, tá? Então, pra gente ter a certeza, quando a gente colocar no tecido, que o ângulo vai estar retinho. Porque às vezes a gente risca e ele fica um tiquinho inclinado, e aí não parece que tá... a peça parece estar certa, mas quando você vai ver, ela fica meio tortinha. Caso você queira investir, e eu acho, porque isso aqui hoje em dia deve estar custando o quê? Uns 40 e pouco, 50 reais, uma régua dessa, régua de patchwork, de 15 de altura por 60 de largura, tá? Essa daqui vale a pena porque além de já ter aqui o ângulo, ó, né, o ângulo reto, que você já consegue marcar 2 lados de uma peça retangular, ela também tem linhas aqui, ó, não sei se dá pra enxergar no vídeo, ó, uma linha, outra linha aqui, que divide de 1 em 1 centímetro. E ela também tem as linhas de ângulos, ó, 30, 45 e 60, tá bom? Também é bem bacana. Pra arredondar, aí você não precisa da régua redonda. Tem réguas que arredondam com 5 centímetros, com 8 centímetros, eu vou mostrar pra vocês conforme a gente for tendo a aula, tá? Mas não há necessidade, a gente pode arredondar com um pires, com um copo, com um prato. Ó, essa daqui é uma das réguas que eu gosto bastante. Aqui, ó, é um raio de 5, aqui um raio de 8. Aqui ele vai de 2 a 10 centímetros aqui, ó. A 12, perdão. Centímetros aqui. Essa reguinha também tem o canto mitrado. E a... Ai, meu Deus, como é que chama? A caixinha de leite, tá? Então, essa régua tem várias funções aí, tá bom? Ela custa em torno de uns 20 e pouco,
hoje em dia, tá? Mas você não quer gastar R$70 com isso aqui, não tem problema, tá? Tendo uma régua e escolar mesmo, e prato, copo, o cone da linha, enfim, pra gente arredondar as peças, tudo é válido, tá? Não vai deixar de fazer só porque não tem a régua, né? Outra coisa muito importante é a gente ter moldes e organizar os nossos moldes para algumas peças, mas também é importante aprender a fazer os moldes. Isso eu vou ensinar no decorrer das aulas, tá? Bom, já tenho a régua, já tenho o tecido passado. O que eu vou fazer? Eu vou riscar a minha peça para corte. Como que eu posso riscar? Existe essa canetinha aqui, ó, que é a canetinha fantasminha, tá bom? Ou que apaga com o calor do ferro ou calor do secador de cabelo, tá? E você consegue comprar também só o refil dela, mais barato, né? Então, assim, é bom que você ter essa, se você tem o costume de escrever. Eu já me acostumei tanto com o refil, que às vezes eu pego essa caneta mais grossa, me atrapalha toda pra riscar. Mas tanto faz, tá? Esse daqui você encontra na internet muito barato, tá? O refil da caneta fantasminha. É importante riscar com ela, porque às vezes você vai riscar com um lápis grafite ou com uma caneta esferográfica e pode manchar a sua peça. Com essa daqui, riscou, passou o ferro ou o secador de cabelo e tá tudo certo, não tem mancha na sua peça, tá? E você também pode usar o giz de alfaiate, tá? Também dá tranquilamente. A EV não tem nenhum dos dois, então risca com lápis, não tem problema no início, mas cuidado para que não manche a sua peça, tá bom? Outra coisa importante, legal pra gente ter, quando a gente desvira a peça, a gente costura no avesso, aí a gente desvira pro direito e tem cantinhos. Então, a gente tem ferramentas, tá? Esse aqui é um pauzinho de bambu que vem naquele joguinho chamado vira-boneca, tá? É importante você ter? Não necessariamente, tá? Ajuda bastante. Mas você não quer investir em ferramentas agora, você quer investir em tecido porque você tá começando, não tem problema. Isso aqui, a gente vai cutucar lá os cantinhos da costura com a ponta da tesoura, com cuidado, com pincel, né? O lado que não tem as cerdas, a pontinha do pincel, a pontinha do lápis, aquele pauzinho de comer comida japonesa, é hashi, eu nunca sei qual é a pronúncia, mas enfim, dá com aquilo também. Com o agulhão, de repente você tem lá um pedaço de metal, tá? Essa daqui é uma agulha, mas tem um pedaço de metal e você consegue cutucar os cantinhos para deixar ele bem bonitinho, só que sempre tem que tomar cuidado para não rasgar o tecido, tá? Conforme a gente for fazendo também as peças, eu vou mostrar para vocês. E outra coisa bem legal que é bacana ter, é esse negócio aqui, ó. É um passador de elástico, ó. Dá pra ver aí? Ele é tipo uma pinça, ó, você puxa a rodinha dele lá pra trás, ó, ele abre que nem uma pinça. Aí você prende assim, ó, no elástico, ó, ou na fitinha, né? Vai prender aqui, vai pegar essa rodinha, vai levar ela até lá pra fechar, e aí você consegue passar certinho no canal que você vai fazer pro elástico ou pra fitinha. Caso você não tenha isso, mas tenha esta agulha aqui, sabe, agulhão, agulha de tapeceiro que chama, né? Ela é bem larga, né? Então é bem bacana também para passar. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu passo com ela, tá? Ah, mas também não tem problema. Sabe esse alfinetinho aqui, ó? Sabe ele? Então também dá, tá? Só tomar cuidado para ele não abrir e não acabar furando o seu tecidinho, tá bom? Então, essas são as principais ferramentas que a gente vai usar para as nossas peças, para fazer as nossas costuras, tá bom? E eu vou já para a máquina para mostrar para vocês outras diquinhas que a gente tem que ter e eu vou passando também durante as aulas, durante esses 30 dias, tá bom?
Então, até já pra máquina. Bom, gente, vamos lá. Essa daqui é uma das máquinas que a gente tem aqui doméstica, tá? Ela é simples, pequenininha, mas ela dá super conta do recado, tá? Ela é mecânica, né? Que a gente vai mexendo aqui, não é eletrônica, tá? Então, vamos lá. Algumas coisas que a gente precisa saber da máquina, né? A agulha que a gente usa para fazer costura criativa. Vamos lá, olha só. Então, eu tenho aqui os pacotinhos de agulha. Olha só. Algodão, tá vendo? Essa daqui é número 16 e essa daqui é número 14. Essas são as principais que a gente usa na costura criativa, mais a 14, tá? A 16 é quando a gente vai costurar com um brim, uma sarja, algum tecidinho mais pesado. Ou, por exemplo, existe uma mochila que eu faço, que ela vira bolsa e mochila e ainda assim é dupla face, né? Tem bastante camadas de tecido, então eu acabo usando a 16, tá bom? Então, essa é uma diquinha de máquina. Ai, desculpa, gente, fiz barulho aqui com essa cadeira que quase caiu. Vamos lá. A segunda coisa muito importante, que vocês vão escutar muito durante as aulas, é costura pé de máquina. O que significa isso? Significa a distância entre a agulha e aqui o pé calcador, essa distância daqui, ó. Então, a sua costurinha, ela vai passar aqui. Na máquina doméstica, essa distância é de 0,75. E na máquina industrial é de meio, porque o pezinho aqui, ele é menorzinho, tá? E aí que entra a dificuldade das pessoas de fazer a costura bem retinha, porque às vezes a pessoa deixa esse tecido entrar ou sair aqui da margem. Assim, ó. Tá vendo que sai um pouquinho aqui, ó? Não pode, tem que estar bem certinho, tá bom? Para isso, existe um guia magnético. Ele tem um ímã aqui, que quando a gente põe aqui, ele gruda, ó, tá? Então, a gente encosta ele bem encostadinho aqui no calcador da máquina, e aí a gente já consegue ir levando o tecido, e este guia não permite que o tecido venha pra cá, tá bom? Esse guia magnético, ele é baratinho, tá? Mas caso você não queira investir nele agora, não tem problema. Sabe uma coisa que você pode fazer? Conhece barata, né? Conhece aquela nossa amiga chamada fita crepe? Olha ela aqui. Você pode colocar ela bem encostadinha aqui, aí você vai marcar bem retinho. Essa daqui já tá bem usadinha, porque eu ia fazer um outro vídeo e acabou ficando aqui, ó. E aí, você vai seguir sem colocar o tecido em cima dela e sem afastar. Vai sempre fazendo assim. Pode colocar até uma fita colorida. Tá vendo? Tá bom? Essa é uma das diquinhas pra nossa costura criativa. Também dá, às vezes, você vai escutar eu falando assim, costura bem na beiradinha. Pra quem tem prática, você pode colocar a sua agulha, né, o seu tecido pra lá, e a sua agulha batendo bem na beiradinha aqui do tecido. Ou então, você pode manter no pé de máquina, aqui, e existe nas máquinas, ou essa rodinha aqui, ou às vezes é até aqui junto nos pontos, tá? O que que isso faz? Isso desloca a agulha, levando, ó, aqui, se deixar aqui, ó, a agulha está na costura centralizada. Se eu virar pra cá, a agulha vem para a direita. Se eu girar esse botãozinho todo pra lá, a agulha vai fazer mais pra esquerda, deslocada. Deixa eu mostrar pra vocês verem, ó. Vamos focar aqui a agulhinha. Eu vou até tirar o pezinho de máquina. Pera aí, gente. Deixa eu só ver se eu consigo. Aqui, soltei. Né? Olha só. Você consegue ver essa agulha deslocando?
ó, ela está aqui, ó, centralizada, desloca para a esquerda, centraliza, desloca para a direita. Isso, na sua costurinha, vamos ver agora de colocar isso aqui de novo. Com uma mão só uma maravilha, gravar e fazer essas coisas. Vamos lá. Olha só, vou colocar meu tecidinho aqui. Ó, a agulha, ela está deslocada, ó. Ela está aqui. Vamos ver se ele foca. Aqui seria o centro. E ela está pra cá. Vamos ver se ele... Ó, você consegue ver que tá fora do centro, ó. Ó. Aí, eu vou colocar ela no centro. Ó, ela vai ficar bem nesse risquinho aqui do pé de máquina. E a esquerda, ela está aqui, ó. Tá vendo? Deveria, se fosse no centro, estar aqui, tá? Então, isso serve para você afastar a sua costura da beira do tecido, para aproximar, de repente, a sua costura de um zíper, né? Fazer um pesponto, uma bainha, tá? Isso tem várias funções. Durante o curso, às vezes eu vou dizer para vocês, ó, afasta a sua agulha, tá bom? Outra coisa muito importante é o retrocesso. Ele não é muito importante, ele é muito importante, tá? Ó, é esse símbolo aqui, que neste caso está aqui, e é só abaixar. Às vezes está aqui, e as pessoas precisam apertar pra lá, assim. Às vezes está aqui, tá? É sempre este símbolo aqui, tá bom? Como que vai funcionar isso daí? Você vai arrematar a sua peça, para que quando você costure duas peças, terminada a sua costura, se você abrir uma para um lado, outra para o outro, não vai descosturar, tá? Então, como é que você faz? Você dá 2, 3 pontinhos pisando no pedalzinho da máquina normal, aí você aperta aqui, segurando isso daqui, você continua pisando, o seu tecido volta para trás e depois vem de novo para frente. Tá bom? A sua costura, certo? Então, o seu tecido vem, vai e vem. Esse vai e vem no mesmo lugar, né? Você vai sempre procurando fazer o seu retrocesso no mesmo lugar. Vai fazer com que a sua costurinha fique firme, tá certo? Outra coisa também é a alteração do tamanho do ponto, tá? Essa daqui é assim, existem outras que são de botãozinho, outras que a alteração do ponto é aqui em cima, enfim. Vamos lá. Para 1,5 ou 2, eu uso para... Deixa eu ajeitar ela aqui. Ui. Eu uso 1,5 ou 2 para costurar bonequinhas de pano. Bichinhos de pelúcia. Por quê? Porque a gente vai fazer com enchimento, tá? E deixando o pontinho bem pequenininho, você consegue ter uma costurinha melhor e esse enchimento não ficar, às vezes, saindo. Para a costura criativa, normalmente, a gente usa o pontinho 2,5 ou 3, tá? Eu gosto de fazer pesponto no 4 e franzir, se eu não quiser trocar o pezinho da máquina, porque existe um calcador de franzir, tá? Mas se eu não quiser trocar, eu venho aqui na costura número 5 e depois eu puxo o fio, que fica uma costura bem larga, bem fácil de puxar. A largura do ponto, ela não serve só para isso, tá? A largura do ponto, ela serve também para tecidos grossos. Então, se eu for costurar um brim, um tecido mais grosso, eu vou colocar no 4, às vezes até a necessidade de colocar no 5, para facilitar a sua máquina e não forçar tanto.
Bom, gente, então é isso. Essas foram as diquinhas mais basiquinhas e que a gente vai usar para todas as nossas costuras, tá bom? Eu vou também falar para vocês algumas outras dicas durante as aulas, tá? Olha, já tá chegando, hoje é quarta-feira e no sábado a gente começa, tá bom? Amanhã eu vou dar outras dicas, dicas de vendas, dicas de bazar, tá? Então, até amanhã!